Boa tarde a todos! Estamos mais uma vez aqui na Luxus TV para mais um bate-papo. E como nossa convidada temos uma cientista política, Patrícia Bueno. Patrícia Bueno, que é do Movimento em Direita Brasil. Patrícia, me conta um pouco sobre os movimentos sociais e sobre a sua carreira. Ana Paula, boa tarde. A minha carreira começou meio que por acaso. Eu sempre gostei de política, mas depois da minha separação eu vi que as instituições do Brasil não iam bem e resolvi começar a interferir. Primeiro eu fui para o Movimento em Direita Brasil, depois eu fui para um Partido Novo, ajudei a montar o Partido Novo, acabei indo para o Vem Pra Rua e voltei para o Em Direita. E hoje em dia também estou no PSC, além de continuar no Em Direita, que eu adoro os movimentos de rua, adoro política, gosto de ir para o Congresso lá, conversar com os deputados, de vez em quando atazaná-los um pouquinho, né, que eles precisam para nos representar bem. E acho que tem uma nova política no Brasil sendo feita, que é uma política onde as pessoas começam a ficar um pouco mais preocupadas com os rumos do país e começam a atuar e a cobrar dos seus representantes. Você mesmo, como você é uma cientista política, engajada em estudar a política como um todo, é uma pessoa dinâmica. Nós precisamos de pessoas dinâmicas que realmente entendam a política como ela é e não como um mero instrumento de ganhar. O que você me fala sobre isso? Olha, o Brasil sempre teve esse patrimonialismo, né, que nós chamamos, ganhar alguma coisa do Estado, pedir alguma coisa para o Estado. Então na carta de caminha já tem um pedido de um carguinho público ali. Agora, o que eu considero da grande herança maldita, em termos de patrimonialismo, é a saída do empresariado da política, principalmente do empresariado do Sul e do Sudeste. Porque durante o período militar, começaram a haver alguns atos em reação à tentativa de uma implantação de uma ditadura comunista no Brasil. E os empresários sérios, quando começaram a haver mortes ou algum tipo de perseguição a esses guerrilheiros, esses empresários saíram da política. E ficaram aqueles empresários, principalmente, que queriam ganhar algo do governo. A direita não fisiológica saiu da política. Então essa ditadura brasileira matou a direita. Porque depois que teve a reabertura, a esquerda voltou como vítima, mas essa esquerda não era a vítima, eram guerrilheiros, assassinos, que queriam sim implantar uma ditadura no Brasil e voltaram como os coitadinhos, os perseguidos. E a direita não se reconstituiu. E agora, né, esse é o grande bem que o PT ladrão fez para o Brasil, que aquela quadrilha fez para o Brasil, foi mostrar que a esquerda não é boazinha. Foi deixar claro que a esquerda se preocupa muito com dinheiro. Aliás, tem coisa mais dinheirista que marxista? Pensa toda a sociedade como se fosse uma relação econômica. Eles adoram dinheiro, vivem para o dinheiro e só vivem de falar do dinheiro. Exploração do opressor e do oprimido, eu nunca vi coisa igual. Essas relações de política com o Brasil, com o capitalismo, com o comunismo, esse novo modelo de política que está sendo implantado no Brasil, você acha que de 2013 para cá houve uma efervescência política que pudesse mudar a mentalidade do brasileiro para que ele pudesse enxergar a política de outra forma, a ponto dele mudar os seus conceitos e, mais do que isso, participar efetivamente da forma boa da política, ou seja, não a política da troca, mas a política como política e, mais ainda, uma política como uma forma reconstrutora de um país em desenvolvimento para um país desenvolvido? Olha, essas mudanças não ocorrem do dia para a noite. Nós temos o começo de uma mudança que pode ou não vir a se concretizar. Espero que se concretize, né? Nós temos uma sociedade que hoje em dia percebe que essa tutela que tem, né, uma parte da sociedade está percebendo que essa tutela estatal ela não é benéfica. O coitadismo não faz bem para um país, não faz bem para um indivíduo e quer ter mais espaço para tomar suas próprias decisões. Porque o que acontece hoje é que nós temos um superestado que quer decidir até se nosso filho é menina ou menino.
Então, eu vejo essas nossas liberdades bastante ameaçadas, para dizer o mínimo. E nós quase entramos numa ditadura nos moldes venezuelanos. Sim, essa intervenção, essa forma de sucatear a inteligência, a democracia, através de atitudes cada vez mais intervencionistas do Estado, ela tem consequências, com certeza. Vai da educação à saúde de todas as formas. Então, me explica uma coisa, o que então você acha que seria a respeito da nossa reforma política? Porque a política como ela está hoje não faria um Brasil nos moldes que nós queremos ele para o futuro. O que você entende como reforma política? Olha, a reforma política não é simplesmente jogar os políticos fora na lata do lixo, como foi feito na Ucrânia, né? Literalmente puseram eles na lata do lixo e trocaram. Não é isso reforma política. A reforma política é uma reforma das instituições políticas. Eu acho que a primeira coisa, quando se pensa em reforma política, e é uma coisa que não se pensa por acaso no Brasil, é acabar com qualquer tipo de financiamento estatal para a política. Por que isso? Porque quando os partidos são financiados pelo governo, tem horário gratuito de televisão, tem fundo partidário, eles não têm que prestar contas para os seus eleitores. E é estranho que um partido que se diz democrático como o PT, e que queira tanto fazer uma reforma política, ele vai sempre na contramão do que se fala quando se fala em participação popular. E como que ele vai na contramão? Porque a teoria política, os estudos todos de política, mostram que quando o partido entra no governo e começa a pegar cada vez mais cargos e mais dinheiro, ele deixa de prestar contas para suas bases. E o PT é um partido que nasceu nas bases. Ele nasceu dentro da Igreja Católica, dentro dos sindicatos. Você vê o começo do PT, o pessoal recolhendo 5, 10... Não eram reais, mas equivalente a 5, 10 reais, do trabalhador na porta da fábrica. Só que esse trabalhador ia numa assembleia e participava do partido, ele era parte do partido. E esse partido tinha que prestar contas para esse trabalhador. Isso morreu. E por que morreu? Porque aqueles 5, 10 reais não são mais interessantes. Eles têm milhares de cargos públicos, onde colocam a companheirada pendurada. Essa companheirada, pelo estatuto, ainda tem que pagar um percentual. Fora isso, tem todos os desvios, né, que nós vemos aí financiando. Na verdade, o PT é só um exemplo, porque todos os partidos, sim, dessa forma, todos os partidos metem a mão nesses cargos políticos, todos nesses cargos públicos, e todos recebem dinheiro. Então, na verdade, o que deveria haver é um financiamento privado e particular dos partidos de si mesmo, e não a verba pública sendo desviada para financiamento de partido, porque aí cada partido tem que dar conta do seu eleitor, seja ele de direita, de esquerda, de médio, não importa. Ele tem que dar conta ao seu eleitor das suas ideias, do seu programa. O programa, todo mundo esquece do programa do partido. Ou não. As pessoas prometem durante a campanha, chegam ao poder e esquecem o que prometeram. Eu acho que nem olham o que está escrito lá no programa, entram e dividem o espólio. Eu acho que o que está acontecendo é a divisão de espólio quando entram de uma certa forma no governo. Ou não é só no governo, nos demais cargos públicos e políticos. O que você acha disso? Você acha que não é só o PT? Você não acha que tem que ser uma reestruturação de todos os partidos? Todos não deveriam ganhar? Esse mal-estar me parece que é social mesmo. As pessoas já não suportam mais isso. É que, na realidade, você tem aí... eu concordo com você quando você falou que as pessoas entram no poder público e se assenhoram do poder público e ficam ganhando cada vez... lutando por privilégios, né? Isso não é só dos políticos. Porque nós vemos, hoje em dia, o pessoal que está em cargos públicos ganhando muito mais do que na iniciativa privada. Existem várias pesquisas que indicam isso, essa desproporção de salários entre o setor público e o setor privado. Só que na política isso é mais grave, porque eles não fazem só com salários, não só com benesses. É também com a própria divisão do poder. Recentemente eu fiquei muito decepcionada com o senador Caiado. Ele sugeriu uma reforma política com lista fechada
para favorecer os partidos, aumentar o poder dos partidos. Mas alguém sabe o que é lista fechada? Lista fechada é quando o partido determina a ordem de eleição. Então, o cacique partidário vai lá e fala assim: eu quero que o João seja o primeiro eleito, o Francisco o segundo, a Maria a terceira, a Ana a quarta e o Pedro o quinto. Só que se o Pedro tiver mais voto que o João, não interessa. Então não interessa a vontade popular, só interessa a vontade do cacique. Pelo amor de Deus. Isso é tudo que a gente não quer, é tudo que a gente foi nas ruas combater, o aumento do poder dessas oligarquias partidárias. E na verdade eles deixam de ser senhores para serem servidores. Eles são servidores, eles esqueceram, o cargo deles é de servir. Não tem nada errado nisso, está certo. Eles têm que servir, eles estão lá representando o povo deles. Ou seja, eles são servidores mesmo. Todas as políticas que estão querendo implantar, todas, só valorizam os caciques partidários. Eu sempre analiso assim: isto vai aumentar o poder dos caciques ou vai aumentar o poder da população? Todas as reformas que estão sendo feitas vão aumentar o poder dos caciques. Do voto distrital até a lista fechada, até a questão da cláusula de barreira, tudo vai aumentar o poder dos caciques. Eles estão querendo excluir ainda mais o povo da política. O que eles percebem é que existe a representação multifacetária nesses pequenos partidos, ou seja, eles querem diminuir a concentração de partidos. Você acha isso bom ou você acha isso ruim? Eu acho isso péssimo. Na verdade, se eu não tiver que pagar conta, eu posso até pagar a conta do partido que represente aquilo que eu acho correto, tá? Mas eu não quero pagar a conta do PT, do PCdoB, do PSOL. Eu quero que esses partidos explodam. Calma, acho necessário que eles existam num ambiente democrático. Eu acho que cada partido tem que viver dos seus próprios eleitores, dos seus próprios apoiadores. Até para que eles efetivamente representem os seus apoiadores. Mas o que acontece no Brasil não é isso. Todos os partidos vivem de todo mundo, sem ter que prestar algum tipo de serviço relevante, né? E cada vez mais querem aumentar o poder desses próprios partidos. Só que quando você coloca diminuição dos partidos, se tiver 6 restaurantes em São Paulo, eu quero mais que tenham 500, porque eu quero ter opção do que escolher. Aí eu pego o meu dinheiro e escolho. A política devia ser assim. Mas por que não há interesse em que tenham mais partidos? Porque na hora que você tem mais partidos, você tem oposição. E para quem está no poder, é muito desconfortável. Quando você começa a estudar quem entra com as ações diretas de inconstitucionalidade, normalmente são os pequenos partidos. Quem entra com esse controle mais, mesmo as CPIs, apesar de serem os grandes partidos que conseguem com que elas vão para frente, esses pequenos partidos eles são um poder contra-hegemônico. Então eles acabam tendo que se ouvir mais a sociedade. E os grandes partidos estão acomodados. O que eles não querem é oposição. Eles querem o poder cada vez mais concentrado na mão de meia dúzia. Que é como é o nosso Congresso. Por que o PT achou que nunca fosse cair? Porque ele achou que tivesse o Congresso na mão. E não tinha. E nesse arcabouço
partidário, como é que fica o parlamentarismo hoje tão em moda que voltou a circular nos meios políticos? Eu tenho pânico do parlamentarismo, porque pelo parlamentarismo nós teríamos como mandatários maiores do Brasil ou Cunha, né, que agora já não seria mais porque foi cassado, ou o Renan Calheiros. Então quem fala em parlamentarismo no Brasil me parece no mínimo mal intencionado. Qualquer candidato, qualquer deputado, qualquer um que fale de parlamentarismo no Brasil, você pode falar assim, boa coisa não está querendo. E tem mais, eles falam que os regimes parlamentares são mais estáveis. Só que essa teoria da ciência política já caiu. E caiu como? Como com o estudo das instituições dos países parlamentaristas. E mostraram que as instituições eram mais estáveis, e não que o parlamentarismo fazia com que as instituições fossem mais estáveis. Eles trocaram causa com consequência. E nós também temos um problema na nossa Câmara que é a subrepresentação. Me fala um pouco sobre isso no Brasil e nos afeta diretamente aqui em São Paulo. O parlamentarismo no Brasil também não poderia ocorrer porque aqui nós não temos um Congresso representativo. São Paulo teria que ter cerca de 110, 112 deputados. Nós temos 70. E o que acontece? Roraima precisa de 30 mil votos para eleger um deputado federal. São Paulo são necessários 300 mil votos. Um cidadão de São Paulo é 10 vezes menos cidadão do que um cidadão de Roraima. Isso é um problema democrático sério no país. E no parlamentarismo, esse problema dobraria, porque haveria uma subrepresentação no legislativo e no executivo. É interessante para quem? Para o Brasil, com certeza não, porque São Paulo é o estado que mais contribui para o país. E é o estado que tem menos representatividade. E não é por acaso, porque São Paulo, desde a época da Revolução Constitucionalista, é um estado que dá muito trabalho para o poder central, porque é um estado de empreendedores, é o estado bandeirante por natureza, né? É o estado onde as pessoas dependem menos do governo e, portanto, são mais suscetíveis a seus próprios quereres, né? A poder julgar o governo do que os outros estados, onde as pessoas dependem mais, ou seja como funcionários públicos, ou seja mesmo com incentivos estatais. E São Paulo tem essa liberdade maior e por isso sempre é o estado que primeiro se insurge contra as grandes sacanagens que estão ocorrendo no país. E foi agora de novo assim. As manifestações aqui começaram nas vésperas da eleição, quando uma parte significativa da cidade percebeu que estava tentando ser implantada uma ditadura venezuelana aqui no Brasil, nos moldes venezuelanos, né, bolivariana, e não saiu da rua. Porque os políticos acharam que depois da eleição o povo voltaria para casa e ia ficar quietinho. Vamos deixar que os políticos nos controlem. São Paulo não voltou para casa, continuou nas ruas. E isso deu um baque grande. E é uma política que não vai ser mexida com essa atual Constituição e não é de interesse dos políticos que seja modificada. Sim, e como eles dizem, não existe mais direita e esquerda, não existe mais essa dualidade, nem aqui no Brasil, nem no mundo, porque agora nós temos esse discurso que a direita e a esquerda sumiu, ela não existe. Hoje existe vários tipos de pensamentos políticos que não necessariamente voltados para uma carta ou para outra. Isso realmente é verdade? Olha, eu posso rir um pouquinho, né? Porque quando era para pôr a direita na vidraça, a direita malvadona, a direita autoritária, a direita, tudo de ruim era a direita. Quem tá na vidraça agora? É a esquerda. A esquerda que ladra, a esquerda que rouba, a esquerda que vai lá e só pensa em economia, porque eu nunca vi gostar de dinheiro que nem marxista. Eles só pensam a sociedade em cima do dinheiro. E marxista pode sim roubar se for pela causa. O roubo é não só aceito se for pela causa, como deve ser cometido para quebrar o sistema. Vocês ficam pensando, será que o Brasil está quebrado por acaso? Ou será que era necessário quebrar o Brasil para fazer a revolução?
Eu acho que o PT não é tão burro quanto as pessoas pensam. O PT quis quebrar o país. E quis por quê? Porque quando as pessoas não têm emprego, elas dependem do Estado. E quem quer o Estado na cabeça deles? Eles. Então a pessoa que não tem esse emprego ia precisar ficar mendigando para o Estado para dar bolsa isso, bolsa aquilo, garantir a moradia, garantir não sei mais o quê. Essa pessoa não pode se revoltar contra o Estado, porque senão perde o prato de comida em cima da mesa. Então você acha que o discurso mudou, mas as mentalidades não, continuam iguais? Na verdade, não é que o discurso mudou. Eles estão tentando não queimar o que eles são. Eles são uma esquerda altamente ideológica, que se corrompeu sim, porque você tem ainda alguns esquerdistas que saíram do PT quando começaram a ver que estava corrompido. Você tem esquerdista sério. Existe. Você tem esquerdista bem sério. Só que agora eles não querem colocar a pecha neles. Aliás, tem uma outra coisa. Quando você está discutindo com um marxista, não, o socialismo real nunca ocorreu. Eles estão sempre no mundo das ideias. É fácil, né, discutir no mundo das ideias, porque a minha ideia é tão boa quanto a ideia de qualquer um. Vai dar tão certo quanto a ideia de qualquer um. Porque o capitalismo ideal também não tem problemas. Como o socialismo ideal também não tem problemas. Agora a gente tem que medir os resultados concretos. E é nisso que eles não conseguem. Porque os resultados concretos do socialismo são sempre ditadura. Em qualquer lugar que foi implantado é ditadura. É uma diminuição proporcional de liberdade. Não tem como você ter uma liberdade boa. E mais, onde você tem mais liberdade econômica, você tem melhores condições de vida e mais acesso aos direitos sociais. Então tudo que eles pregam é mentiroso. E eles sabem que é mentira. Eles vivem uma mentira. E por que eles vivem essa mentira? Porque é um lugar confortável para eles. Porque no momento que você pega e fala que algum grupo necessita de um tutor, necessita ser cuidado, vai ter que ter algum cuidador. E quem são essas almas maravilhosas? Esses indivíduos que estão acima? São eles. Então, esses indivíduos vão precisar deles para serem tutelados, direcionados. O que você acha do Brasil pós-impeachment? Você acha que essa paz, essa reconciliação social, ela vai ocorrer e nós vamos conseguir ter um fôlego para reconstruir esse país, algo que a gente realmente está necessitando? Primeiro que eu não acho que exista essa guerra. Essa guerra é falsa. É isso que eu tentei responder na primeira pergunta. Não tem guerra. O que tem são pessoas que querem explorar a sociedade. Porque esses caras que ficam falando em nós contra eles, são os caras que querem ser os tutores da sociedade. Eles querem ser os deuses da sociedade. Porque, aliás, eles mataram Deus também, né? Marxista, por natureza, matou Deus. Você não tem religião. Então, se eles são os deuses, eles são os predestinados, eles são aqueles que sabem o que é bom para todo mundo. São os messias da sociedade. Exato. São os messias. E o que eles estão berrando é porque acabou a mortadela. Então acabou o carguinho, acabou a boquinha e vamos ser tratados todo mundo igual. É isso que eles estão berrando. Eles querem ser tratados de maneira diferente. É difícil, né? Sair do pedestalzinho. Difícil é reconstruir esse país na situação em que ele está. E eu concordo que nós precisamos realmente reconstruí-lo nessa fase e que são com pensadores, com cientistas e com pessoas que realmente estão colocando a mão na massa com os movimentos sociais e com movimentos sociais aqui entendidos como grupo de pessoas que estão indo lá, colocando a mão no cerne, que vão recompensar esse país de alguma forma, como você está fazendo. Me fala um pouco do seu trabalho na prefeitura. Olha, eu sou membro do Conselho Participativo Municipal. E eu acho uma fraude esse conselho. Eu acho uma total fraude. Fala assim em participação popular, mas a começar da eleição foi tudo fraudado. Por que foi fraudado? Primeiro começou que 50% das vagas tem que ser de mulheres. Mas as pessoas que quiseram se candidatar, não sei se eram 50% mulheres.
Então, se as pessoas não querem se candidatar, se impõe uma vontade. Se as pessoas que vão votar querem votar mais homens, se falsifica a vontade popular. Então, você já tem um erro essencial de representatividade aí. Porque representatividade não é o grupo que você quer que seja eleito. É o grupo que a sociedade elege. O segundo problema é a maneira que essas eleições foram organizadas. As eleições foram num domingo. Até terça-feira não havia sido divulgado amplamente onde seria o lugar de votação. E mais, quando eu fui votar, no meu caso, tinha um cara fazendo boca de urna em cima da urna. O fiscal da urna fazia boca de urna. Eu chamei a polícia, registrei na ata e vê lá se está lá no negócio da prefeitura que houve fraude nessa urna. Não está. Então o que eles estão querendo fazer? Eles estão pondo grupos sociais, ver quanta gente de movimento de moradia tem nesses conselhos de cada subprefeitura. É desproporcional. Eles estão, mais uma vez, querendo instrumentalizar alguma instância de poder para ficarem lá grudadinhos numa boquinha, em algum pedacinho de poder, fazendo cabos eleitorais. Aliás, acho que é mais cabos eleitorais nesse caso, porque a gente não tem boquinha nenhuma, não recebo nada para estar lá. Existem recebimento em dinheiro, existe coisa que retorna em poder. Eu acho que o que eles querem lá é mais retorno em poder de alguma forma, né, Patrícia? Mais uma vez o sequestro da representatividade popular, né? E o que eu acho que é interessante, que agora nós temos aí outros caminhos de participação. A participação nunca deve ser exigida pelo poder público, mas a sociedade que tem que poder se auto-organizar. E tem casos muito bem documentados e de muito sucesso, até de conselhos. Por exemplo, em Maringá, houve um estupro no meio de uma festa há 20, 30 anos atrás. Toda a sociedade se organizou, então chamaram sindicatos patronais e de trabalhadores, igreja católica, maçonaria, evangélico, chamaram representantes da sociedade inteira, fizeram um conselho e eles decidem o que a cidade precisa para ele 5 anos, 10 anos, 20 anos. E qualquer candidato de qualquer partido, quando eu falo do PSOL ao DEM, tem que assinar que está de acordo com as grandes propostas. Isso sim, mas é um conselho que a sociedade impôs para o governo e não que o governo impôs para a sociedade. Porque isso é participação. Isso é participação real. Patrícia, nós estamos aqui encerrando. Você sempre será bem-vinda aqui para falar sobre política e ciência política. Estamos aqui agradecendo a sua participação no nosso programa. Uma boa tarde e volte sempre. Obrigada, Ana. Vamos endireitar esse Brasil, né?